todos. Comecemos então pelos números, como habitualmente. Conforme o relatório epidemiológico emitido há pouco, registram-se 26.715 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, o que representa mais 533 casos que no dia de ontem, ou seja, mais 2%. Por outro lado, verificam-se 874 casos em internamento, dos quais 135 em cuidados intensivos, menos um caso que ontem. Registam-se 2.258 casos de recuperação, mais 182 casos que ontem, que correspondem a 8,5% do total de casos confirmados. E, finalmente, 1.105 óbitos que lamentamos e, uma vez mais, apresentamos as nossas sentidas condolências a familiares e amigos. A taxa de letalidade global é de 4,1%. A taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 15,1%. Encontram-se em tratamento domiciliário 84,1% dos casos e a percentagem em internamento é de 3,3%, sendo que 0,5% em unidade de cuidados intensivos e 2,8% em enfermaria. Desde dia 1 de março, foram realizados mais de 490 mil testes de diagnóstico Covid-19 em Portugal. Neste momento, há 73 laboratórios a processar amostras no nosso país, 32 laboratórios no Serviço Nacional de Saúde, 19 de grupos privados e ainda 22 outros laboratórios que incluem a Academia, o Exército e o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, o INIAV. O estoque disponível de testes é de mais de 1 milhão, tendo sido já distribuídos pelos laboratórios do Serviço Nacional de Saúde e pelas regiões autónomas mais de 340 mil testes, 45% dos quais na região Norte, 33% na região de Lisboa e Val do Tejo, 8% na Zona Centro, 4,4% no Algarve, 1,5% no Alentejo e o restante nos Açores e Madeira. No que toca a kits de extração, a reserva é de cerca de 915 mil kits de extração. Do universo de 2.526 estruturas residenciais para idosos, ERPIs, existentes em Portugal, queria dar conta que cerca de 14% têm casos de infecção pelo novo coronavírus, ou seja, 351 lares. Também já foram transferidos quase 3.200 doentes dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde para as unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados desde o dia 9 de março. Também no mesmo período foram encontradas mais de 290 respostas sociais, permitindo libertar camas hospitalares que são, como sabem, muito importantes e determinantes. Prosseguimos firmes no nosso caminho, adaptando as medidas à melhor evidência disponível em cada momento e protegendo sempre quem mais necessita. Isto com a consciência de que este é um trabalho coletivo e contínuo e que não pode abrandar ao sabor das estações do ano e dos dias com mais ou com menos sol. Muito obrigado, ficamos. Muito bom dia, Sara Sousa Pinto, da TVI, também para a SIC e CMTV. Médicos de Paris encontraram provas de que um doente já tinha sido infectado por Covid-19 em dezembro, ou seja, antes dos dados oficiais em França. A própria OMS já veio recomendar que se façam testes a estes casos, que na altura tinham sido diagnosticados como pneumonias. Pergunto se em Portugal vamos seguir também esta linha de atuação. Também em relação às pessoas que já estão infectadas há algum tempo, meses até, e que continuam consequentemente a dar testes com resultados positivos, mas já estão assintomáticas. Que explicação é que podem dar para este tipo de casos? Obrigada. Muito obrigada. Então, relativamente à questão de se poderem ou não fazer testes retrospectivos, é uma questão muito complexa,
mas que está obviamente a ser ponderada, de acordo com a informação que foi publicada e de acordo também com as orientações da Organização Mundial da Saúde. Portanto, mais uma vez, a Direção-Geral, com o seu grupo de especialistas, está a ponderar essa questão. Quanto à pergunta muito pertinente de pessoas que tiveram a doença, que deixaram de ter sintomas, portanto, tiveram uma recuperação clínica e, apesar de tudo, continuam a ter testes positivos, pode ter apenas um significado de existência de pequenos fragmentos, partículas do RNA do vírus, portanto, na nasofaringe e na orofaringe, não significando nem que as pessoas têm doença, nem que as pessoas estão infecciosas. Isso de acordo, mais uma vez, com aquilo que sabemos à data e do que é a investigação científica sobre situações destas, também descritas em outros países. Portanto, há partículas do vírus que podem permanecer no trato respiratório superior e dar ainda esse sinal positivo. Isto não significa nem doença para o próprio, nem capacidade de transmitir. Volto a dizer, de acordo com a informação científica disponível à data. Boa tarde, Carla Diogo, da RTP. A minha pergunta é para a Diretora-Geral da Saúde, doutora Graça Freitas, e diz respeito aqui ao protocolo de emergência pré-hospitalar. Portanto, que ao prever a colocação de máscara, mesmo em qualquer suspeito que esteja com dificuldades respiratórias, se não pode provocar a morte às vítimas e se não tem de ser revisto. E isto porquê? Porque estamos a investigar a morte de um treinador paralímpico, Nuno Alpiarça, que morreu há poucos dias. Ele, portanto, estava, segundo sabemos, com problemas respiratórios, dificuldades respiratórias. O INEM foi chamado, fizeram-lhe o teste à Covid-19, o teste deu negativo, mesmo assim colocaram-lhe uma máscara. Ele, quando chegou ao hospital, portanto, já estava morto. Uma outra pergunta que diz respeito também à taxa de mortalidade de outras doenças não Covid, se há nesta altura já alguns dados referentes a outras doenças. Muito obrigada. Muito bem. Relativamente à primeira questão, eu não sei, não vou comentar, portanto, essa situação específica, como devem calcular, mas nós temos posto sempre essa ressalva, que usará máscara de acordo com a situação clínica. Obviamente, uma pessoa que não tem condição clínica para usar máscara ou que está a fazer um tipo de atividade que não o permita, não tem essa indicação. Portanto, não posso comentar a situação concreta, posso comentar o que é a recomendação genérica de que a máscara só se aplica em circunstâncias em que a pessoa a consiga tolerar do ponto de vista clínico. Sim, mas não sei se a pessoa estava com falta de ar, não teria indicação para usar uma máscara. Portanto, a indicação genérica da Direção-Geral, não comentando esse caso concreto, volto a dizer, é de facto de não recomendação para utilizar. Portanto, quando se está a fazer determinado tipo de atividade ou quando se tem uma situação clínica que o impeça, não deve ser utilizada. Relativamente à questão das outras causas de morte, como sabem, nós monitorizamos todos os dias, dia a dia, e esses dados estão disponíveis no site da Vigilância da Mortalidade da Direção-Geral, são públicos, e nós, desde o dia 14 de abril, que não notamos para todas as causas e para todas as idades, e quando eu digo todas as causas, são as outras doenças e as doenças e as causas Covid, portanto os óbitos por Covid, nenhuma alteração do padrão da mortalidade de acordo com o esperado para esta altura do ano. Portanto, há aqui uma constância, estamos dentro da linha de base. Também quer dizer que estamos a codificar já este ano as causas de morte em geral, para podermos exatamente ver que tipo de causa ocorreu este ano e, para além do número, saber exatamente a causa da morte. E, portanto, neste momento, o que sabemos sobre a mortalidade é que está de acordo com o esperado para esta época do ano, somando mortes por Covid e mortes por todas as outras causas. Primeiras questões por videoconferência, Agência Lusa. Boa tarde, Flávia Calçada, da Agência Lusa. A FENPROF veio pedir que sejam realizados testes a todos os professores. Que orientações é que a DGS tem em relação a este assunto? Já agora passo uma segunda questão, que tem a ver com os casos recuperados, que já ultrapassam os 2.000. Continuam a ter algum tipo de acompanhamento?
Relativamente à realização de testes por grupos específicos, obviamente também o que vos posso dizer é que nós analisamos essas questões conforme o tipo de situação. Como sabem, há uma política para testar em lares, sobretudo os trabalhadores, mesmo que nesses lares não existam casos, portanto são testes de rastreio, há para os estabelecimentos prisionais e há para as creches. E, portanto, estão a ser analisadas outras situações que requeiram o mesmo tipo de atenção. Relativamente aos recuperados, esta doença é acompanhada em seguida como as outras doenças. Portanto, as pessoas têm alta clínica, que é dada pelo seu médico assistente, e a partir dessa altura seguem o seu plano assistencial habitual para o seu estado de saúde. Portanto, serão acompanhadas até o seu médico assistente achar que aquele episódio de doença ainda não está encerrado, mesmo que tenham ido para domicílio. Antena 1. Boa tarde. São conhecidos os primeiros resultados de testes sorológicos em Lolé e mostram que o contacto com o vírus é 14 vezes maior do que os casos diagnosticados em Lolé. Queria pedir que nos ajudasse a interpretar este número, que extrapolações é que podem ser feitas a partir daqui. Queria também perguntar sobre o regresso do futebol e depois da reunião de ontem, saber se já estão definidas as regras, se os jogos se vão realizar em todos os estádios ou se ficam concentrados numa só região, ou que estádios é que vão receber os jogos e se a Madeira vão ficar de fora. Relativamente à primeira parte da questão, dizer que todos os tipos de trabalho de investigação serão sempre muito importantes e que para nós serão sempre objeto de grande análise e de grande ponderação. Não conheço de facto em pormenor a metodologia utilizada no trabalho que referiu. De qualquer das formas, posso-lhe dizer que essa análise deve sempre ter em conta o tipo de amostras que se tem. E sendo uma amostra sempre muito localizada, é difícil por vezes de retirar conclusões e pode ser prematuro fazer uma análise que não seja devidamente ponderada ou que se possa incorrer na tentação de generalizar ou retirar as extrapolações para outras zonas e para outros locais do país. E, portanto, o que nós dizemos é que vamos fazer uma análise séria, ponderada, do estudo em questão e que depois dessa análise feita, obviamente também retiraremos as nossas conclusões, mas reitero uma vez mais dizer que são muito importantes estes estudos e que agradecemos muito aos cientistas que os fazem, como é óbvio. As instituições também, claro. Relativamente ao futebol, dizer que tivemos ontem, de facto, algumas reuniões nessa matéria, dizer que essa situação é uma situação que está a evoluir, não há ainda nada fechado, nem nada definido. De qualquer das formas, dizer que são reuniões, ou foi uma reunião que decorreu muito bem e, portanto, para nós é também muito importante que haja uma retoma da atividade e para todos os portugueses, com certeza, que também é muito importante, sem que isso quebre qualquer tipo de regra de segurança ou de regra sanitária. E, portanto, aqui o que há que fazer é haver um trabalho constante de adequação para que estas duas premissas sejam realizáveis e, com certeza, se isso acontecer, teremos os nossos jogos de futebol e o povo português que tanto gosta de futebol e nós também, com certeza, terão a sua atividade retomada. Últimas questões. Jornal I. Boa tarde, Marta Reis, do Jornal I, do Semanário Sol. O boletim diário apresentado há poucos minutos revela hoje 294 novos casos na região de Lisboa, depois de ontem já terem sido reportados 400 casos. São aumentos consecutivos que superam os dias em que a região de Lisboa teve mais casos nas últimas semanas. Gostaríamos de perceber nesse sentido se existe algum foco que esteja a suscitar a maior preocupação. Qual é que é neste momento o R0 na região de Lisboa e Val do Tejo? Isso é muito diferente das outras regiões do país e se poderá ser necessária alguma medida adicional nos próximos dias. Obrigada.
De facto, constatou-se na região de Lisboa e Val do Tejo mais 400 casos notificados ontem e hoje mais 294. Este é um facto. As explicações para o facto estão a procurar-se. Obviamente, estamos a estudar todos os dados que temos, quer a nível nacional, quer com as autoridades de saúde da região de Lisboa e Val do Tejo, para tentar perceber se isto corresponde a fenómenos isolados, se tem uma explicação concreta, sabendo nós aqui que em Lisboa se têm feito, de facto, rastreios maciços e que pode haver aqui o efeito do rastreio, porque obviamente pode ter-se identificado casos a partir daí. Relativamente ao R de Lisboa, neste momento é ligeiramente superior ao do resto do país, isto com base nos últimos cálculos efetuados pelo Instituto Português, pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. E, portanto, é ligeiramente superior ao do país. Também não sabemos se vai ser essa a tendência, mas são os últimos dados que temos. Muito obrigado.